Olá pessoal, estou vindo aqui apresentar aqui um sistema feito totalmente com inteligência artificial e criei com a inteligência artificial um sistema de gestão de contrato, né? Inicialmente eu tenho uma tela de login e após essa tela de login eu caio num dashboard. Esse sistema é feito para preencher, gerenciar e controlar contratos que você precisa de um sistema, incluindo pagamentos também, inclusão de clientes, modelos de contratos, tudinho. Aqui eu tenho um dashboard, aonde aqui no menu lateral eu posso recolher, para poder ter uma visualização melhor. Eu tenho esse card aqui, que aqui vai me dizer quantos contratos ativos eu tenho, quantos contratos a vencer em 30 dias eu tenho, quais são os clientes ativos que eu tenho, receitas mensais e valor total em contratos no ano. Tem um gráfico de barras onde ele vai me dizer por mês quantos contratos eu tenho vencendo, para ter uma visualização rápida, né? Então pode ser demonstrado de forma mensal, trimestral ou anual. Tenho aqui os tipos de contratos, onde se eu tiver outras categorias de contrato, ele vai me dizer quantos porcentos eu tenho em cada tipo de categoria de contrato, né? No caso aqui, 100% dos meus contratos é prestação de serviço. Tenho aqui uma listagem dos contratos a vencer nos próximos 30 dias, onde eu vou colocar quem, que contrato, valor do contrato, vencimento, status dele e algumas ações. Esse status aqui que tem o crítico e urgente. Crítico é quando ele está um contrato que está vencendo na mesma semana, quando você acessa o sistema, lógico. Urgente quando está dentro dos 30 dias. E normal quando está acima de 30 dias. Aqui nas ações eu posso visualizar um contrato, renovar um contrato, ou posso também notificar, que seria mandar uma mensagem por e-mail de alguma coisa correspondente a esse contrato, né? Tenho aqui no menu contratos, onde eu vou criar o contrato, tenho informações. Aqui eu posso visualizar, posso baixar e posso apagar um contrato. E aqui eu crio um novo contrato. Clientes. Aqui eu tenho a lista dos clientes que eu tenho. Posso criar um novo cliente aqui. Tem algumas informações do cliente básico aqui. E os contratos. Quais são os contratos que eu tenho com esse cliente? Então, quando eu tiver mais clientes, vai aparecer a quantidade de contratos que eu tenho com esse cliente, né? Calendário. O calendário vai me mostrar aqui o que eu tenho de contratos de uma forma abrangente no modo calendário. Então aqui eu vejo que no dia 30 eu tenho um contrato que vence de contrato de locação desse cliente. Posso ter uma visualização semanal, assim como diária. Então dia 30 eu tenho aqui um vencimento de contrato. Aqui, ó. Minha agenda diária, eu vou ver que tem um contrato vencendo aqui nesse dia. Tenho aqui templates. Templates são modelos de contratos já pré-cadastrados, para quando eu for criar um contrato, eu já utilizo aquele template só para economizar tempo, né? Ou seja, eu já tenho aquele modelo padrão, aí só faço preencher. Mesma coisa, visualizo, edito e apago. Notificações. Quando eu tenho algum contrato vencendo até em 30 dias, vai ter a configuração que vai me notificar aqui nesse sino aqui que eu tenho um contrato que expira em dentro de 30 dias. É aí que vai me marcar as não lidas e lidas, né? E nas configurações eu coloco 30, 90, 60, 120 dias antes. E aqui se eu quiser ser notificado por e-mail também. Tenho relatórios. Os relatórios, eu tenho 3 tipos de relatório. Tenho de contratos, clientes e categorias. Então, contratos, pela data que eu predetermino aqui no filtro, ele vai me mostrar os contratos que eu tenho a vencer, quantos ativos, valor médio por contrato, clientes. Bom, eu tenho aqui relatório de clientes, esse aqui, eu tenho vencendo em 30 dias 2 contratos, 6 contratos atuais, 5 contratos ativos. Por quê? Eu tenho um que está quitado. Isso aqui é de forma resumida. Se eu quiser detalhada, ele vai me mostrar aqui, ó. Tem um que está quitado e o resto está tudo ativo. Configurações. Aqui eu posso escolher o tema, escuro ou sistema. Posso determinar um horário que entre 6 horas da tarde até 6 horas da manhã do outro dia vai estar um tema escuro automaticamente.
Aqui eu coloco o formato da data, habilito ou não as notificações no navegador ou no e-mail. Dashboard, eu vou configurar as cores do card e do fundo do card, que no caso seria o ícone e o fundo. Eu tenho as APIs. Essas APIs são o quê? Aqui eu tenho um assistente IA, que ele sabe todo o tempo o que está acontecendo dentro do banco de dados de contratos e clientes. Ou seja, quando você tem alguma dúvida, que eu vou depois mostrar essa funcionalidade, você vai e faz a pesquisa. Então aqui eu coloco a minha chave API, tanto da OpenAI quanto da Grok. E eu escolho qual vai ser o provedor padrão dessa IA. Então eu classifico que esse aqui vai ser a minha padrão, marco aqui e pronto. Se for a Grok, eu clico aqui, defino como padrão, boto a chave e pronto, vai ser ela. Aqui eu tenho configurações de e-mail, que é o meu servidor SMTP, que vai me mandar o e-mail das notificações de vencimento de contrato. Tenho as categorias de contratos que eu tenho, que quando eu for preencher um contrato vai ter que aparecer. Usuários, que eu tenho cadastrado, e quando eu vou colocar aqui um usuário, eu escolho eu sendo administrador, né? Eu vou escolher se ele pode cadastrar, excluir, editar, imprimir, senha, perfil dele. Então, quando ele logar, ele automaticamente, quando um usuário que não é o administrador logar, ele não vai ver essa opção no menu de configurações, ou seja, ele não vai configurar aqui. Então, o administrador que determina se ele vai criar, editar, excluir ou imprimir alguma coisa, né? E eu tenho backups aqui. Eu tenho aqui backups automáticos, que eu determino um horário e ele vai fazer todos os dias aquele backup. Retenção dos backups até 7 dias, ele vai salvar aqui os backups automáticos. Após isso, ele começa a deletar o mais antigo. Aqui eu tenho realizar backup manual, caso eu queira realizar um backup instantâneo. Então eu clico, ele vai criar, acesso às tabelas e vai me dizer de quais informações ele salvou. Que no caso eu tenho um cliente, 6 contratos, 3 modelos e 6 categorias. Então ele vai me salvar esses backups aí com essas tabelas. Então aqui em contratos, quando eu for criar aqui, quando eu clico ele já me cria automaticamente um número aleatório, mas eu posso apagar e colocar o que eu quiser. Informar o título, informar o cliente, a categoria que eu tenho pré-cadastrado, valor, número de parcelas, data de início, data de término. Automaticamente ele já me cria para um ano, mas eu posso colocar e escolher aqui quando vai ser que termina. Aqui eu escolho o template. Então o template que eu salvei, que eu tenho guardado nas minhas configurações, eu escolho aqui, ele já preenche, continua a edição dele, salvo. Eu tenho aqui um editor texto simplificado, mas com funcionalidades básicas, como negrito, itálico, sublinhado, riscado, cor das fontes, cor de fundo, indentação, inserção de imagem, de link. Salvo e crio. Então, clientes é a mesma coisa. Novo cliente, informações básicas do cliente, crio o cliente. Vou em contratos aqui e tenho, por exemplo, eu vou fazer escolher aqui um contrato onde eu vou fazer um pagamento. Então eu visualizei, posso exportar esse contrato, assim como editar o contrato. Então eu vejo aqui nesse contrato que eu tenho essa categoria, vigência, esse valor, o status dele, vencimento, número de parcelas, tem uma paga. Então era 5.000 o contrato, pagou uma, tem 4.500. Informações do cliente, vejo o conteúdo do contrato, assim como as parcelas. Então, como você vê aqui, ó, 10 parcelas, uma paga, saldo devedor 4.500. Marco como pago, ele vai gravar a data de hoje e colocou a segunda prestação. Então, quando eu vou em detalhes, eu percebo que tenho duas pagas e um saldo devedor de 4.000. A mesma coisa, eu posso vir aqui, desfazer o pagamento, ele me deixa em aberto, volta a 4.500. Posso excluir ou notificar esse contrato.
né? Então vamos fazer um exemplo aqui para saber como funciona aqui a inteligência artificial aqui. Vou escolher esse contrato aqui e vou perguntar da IA qualquer coisa que eu queira perguntar. Por exemplo, quantas parcelas pagas tenho no contrato? Coloca o número daquele contrato. Ele vai analisar no banco de dados e vai colocar o contrato 90 possui uma parcela paga. Qual o valor do contrato? R$ 5.000. Me diz o que é o número do contrato aqui. Então, qualquer informação que eu queira, ele vai me dar qual o total em contratos. Então, ele colocou 429 mil em contrato. Então, aqui nós temos aqui, sim, tenho aqui também o perfil, que você altera seu perfil aqui. É a mesma coisa, você escolhe uma foto, bota suas informações pessoais, aí vai te dizer o horário do último acesso. Segurança para você trocar a sua senha. E aqui você chega e coloca aqui, pode escolher modo escuro, modo claro. Tenho aqui as configurações, que é aquela que você é um atalho para essa aqui. Tenho ajuda, que ele já tem um manual dele todo pronto aqui. Então é isso, pessoal. Aqui eu tenho essa informação toda aqui desse sistema que foi totalmente feito com inteligência artificial. Ela utilizou a linguagem Node.js, React e utilizou o banco de dados, para ficar bem simplificado, o MySQL. Esse sistema ele já tem um script de instalação, onde você baixa o arquivo, prepara o seu servidor e roda o arquivo de instalação. Esse arquivo de instalação ele já vem previamente gravado as informações do banco de dados. O endereço do host, o nome do usuário, senha e porta. Então você basta editar esse arquivo de configuração com as informações do banco de dados somente. E quando ele faz a instalação, todas as dependências que é necessário para rodar o programa, ele baixa automaticamente, já deixa preparado. Aí você executa no seu servidor, entra no navegador e vai fazer, trabalhar no sistema, certo? Qualquer dúvida aí pode deixar os comentários. Muito obrigado, pessoal.